E aí, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero mostrar para você quais são os passos necessários para que você tenha um empreendimento dentro de uma SCP com sucesso, para que você não tenha dor de cabeça, para que você não tenha problemas com Receita Federal, com investidores, quando você escolher usar a SCP como veículo para executar um empreendimento seu. A gente sabe que a SCP, no fim das contas, é um tipo jurídico um pouco mais, como ela é menos usual, acaba sendo um pouco mais complexo de se entender a SCP, mas eu acredito que com esse passo a passo que eu vou te mostrar do zero, tá, do absoluto zero, até o fim do seu empreendimento, eu acredito veemente que você vai conseguir sim usar uma SCP com tranquilidade no seu empreendimento, tá? Então bora lá para esses 14 passos que vão te ajudar a viabilizar uma SCP no seu empreendimento. O primeiro passo, para mim, é o mais importante, tá? Você precisa saber o mínimo sobre SCP. Eu acredito que você precisa ter a base, pelo menos, do conhecimento sobre o que é uma SCP, tá? O que é um sócio ostensivo, por exemplo? O que é um sócio participante ou sócio investidor, que é a forma que o pessoal usa de forma mais comum? O que é o fato da SCP não ter personalidade jurídica, tá? Eu acredito que você precisa ter esse conhecimento antes de partir para um próximo passo. E além disso, não falando sobre os passos especificamente, eu entendo que para você conseguir chegar nesse nível de sucesso numa SCP, você não pode pular as etapas. Se você não entender, por exemplo, o que é uma SCP na sua essência, pelo menos da base, num primeiro momento, você não vai conseguir ter solidez, tá? Ter um entendimento base para você conseguir, por exemplo, trazer os seus investidores e explicar para os seus investidores o que é uma SCP. Então eu entendo que você tem que entender de forma bem sólida cada passo, o que você está fazendo em cada passo, para só depois você partir para o próximo, tá? Então, no primeiro momento, eu entendo que você deve ter esse conhecimento base sobre as principais características de uma SCP. E para isso, eu vou deixar um vídeo aqui no card, aqui em cima, que é aqui, no card aqui, falando sobre SCP, as principais características, as principais diferenças de uma sociedade normal. Então, depois desse vídeo aqui, você vai para esse vídeo de SCP para você conseguir finalizar esse primeiro passo, combinado? Num segundo momento, uma vez que você conseguiu entender quais são as principais características de uma SCP, você precisa saber qual é o lugar que essa SCP ela vai ocupar dentro da sua estruturação desse empreendimento. Por quê? Uma SCP, ela mesmo que não tenha a personalidade jurídica que eu mencionei, ela pode ter uma obra de uma incorporação, de um loteamento dentro dela. Pode sim. Então ela pode ocupar aí o espaço da obra. Este é um espaço que essa SCP ela pode ocupar, por exemplo. Mas uma SCP também, como eu já falei em alguns outros vídeos, eu vou fazer um vídeo especialmente sobre isso, ela pode ocupar um espaço de holding, de uma mera investidora e, entre aspas, controladora de uma outra sociedade. Então a gente pode ter uma SCP para uma obra, então ela vai ter uma obra dentro dela, ou a gente pode ter uma SCP para um investimento. Essas duas formas são viáveis de se estruturar o empreendimento. Então, você precisa saber se a sua SCP vai ser uma SCP para uma obra ou se vai ser uma SCP para um investimento em uma obra. Uma vez que você conseguiu definir qual é o lugar da SCP no seu empreendimento imobiliário, chega o momento de você definir quem é você, incorporador, loteador, construtor, dentro dessa SCP. Qual é o papel que você vai executar dentro desta SCP? E basicamente você tem dois caminhos. Numa SCP, ou você pode ser o sócio ostensivo, ou você pode ser o sócio participante. Eu explico isso nesse vídeo que eu deixo aqui no card. Se você fazer o papel de um sócio ostensivo, isso quer dizer que você será o responsável pelo desenvolvimento desse empreendimento como um todo. Não só pelo desenvolvimento, como pela responsabilidade, pelos riscos inerentes daquele negócio. Então,
um risco ambiental, um risco civil, um risco tributário ou trabalhista, ele recai 100% sobre você como sócio ostensivo. Você, da porta para fora, é o responsável, só aparece você para terceiro. Então você tem que ter essa noção de que, ocupando esse espaço de sócio ostensivo, você tem muitas responsabilidades. Isso pode ser refletido na sua participação no empreendimento, mas a gente está falando aqui de responsabilidades, né? Então, você como um sócio ostensivo, você tem diversas responsabilidades, principalmente da porta para fora. Ou você pode ocupar o espaço de um sócio participante, que é um sócio, nesse contexto, investidor, no fim das contas. Ou você chega com dinheiro para ajudar no financiamento do empreendimento, ou você chega com um terreno para desenvolver o empreendimento como um todo. Você tem essa prerrogativa de fazer o papel de apenas um investidor dentro dessa sociedade. Nesse caso, você não, pelo menos em teoria, tá? Quando a gente observa o Código Civil, você não está exposto a esses riscos do negócio em si. Então, riscos ambientais, riscos trabalhistas, riscos cíveis, eles não recaem sobre você e sim sobre o sócio ostensivo. Salvo se, por exemplo, você começar a aparecer para terceiros. Tá? Se você ficar na sua tranquilinho, você está resguardado desses riscos. Mas se você aparece para terceiros, você corre esse risco de compartilhar esse risco de negócio com o sócio ostensivo. Então você tem essas duas possibilidades. Você dentro da SCP. Você pode ser o sócio ostensivo ou você pode ser o sócio participante. Nesse exemplo desse vídeo, vamos considerar que você é o incorporador, que você é o desenvolvedor. No fim das contas, você vai fazer o papel de sócio ostensivo. Tá? Você vai ser o cara você vai trazer para si todos esses riscos de negócio especificamente. Então, terceiro passo, identificar qual é o seu papel dentro dessa SCP. Uma vez que você, sócio ostensivo, já conseguiu definir bem o seu papel dentro da SCP, chega o momento de você definir os seus investidores, quem serão os seus sócios participantes. E aqui eu tenho um conselho, uma recomendação que não é contábil, não é tributária, é mais uma recomendação de negócio. Como a gente está falando de um empreendimento, de um tipo de negócio, ele não é de curto prazo, uma incorporação, um loteamento, por exemplo, pode chegar a 4 anos de desenvolvimento, uma incorporação de 3 anos, por exemplo. Então, o ideal é que você encontre investidores que tenham esse fit com você, principalmente, mas também com o seu negócio. Por quê? Porque você vai conviver tudo no mais constante, tudo dando certo. Você vai conviver com esses investidores por muito, muito tempo. Mesmo que alguns saiam e outros entrem, na média, no geral, você vai conviver, você vai conversar, você vai fazer negócio, no fim das contas, com esses investidores por muito tempo. Então, o ideal é que você encontre pessoas, né, investidores, no fim das contas, são pessoas, mesmo que eh, viabilizados, intermediados por uma pessoa jurídica. Então, o ideal é que você encontre pessoas em que você se reconheça, em que você tenha esse fit de convívio, de conversa, não só com você, mas com o tipo de empreendimento que você quer executar. Tá? O ideal é que você encontre investidores que estejam de acordo e conheçam o tipo de empreendimento que você está desenvolvendo. Então, se eu estou desenvolvendo uma incorporação de altíssimo padrão, por exemplo, o ideal é que eu encontre investidores que já estão habituados em investir ou têm esse desejo, têm esse reconhecimento em investir em negócios de alto padrão, por exemplo, para você ter mais conforto, ter mais tranquilidade nesse convívio. E como eu falei, na grande maioria dos casos, é de longo prazo. Você fica muitos meses desenvolvendo o empreendimento, gerando resultado, fazendo a obra. Então a tendência é que você tenha uma relação bem longínqua com esses investidores, beleza? Então, no quinto passo, é você conseguir definir quem são esses sócios participantes, sócios investidores, e buscar investidores com esse fit de negócio e
com esse fit pessoal seu. Num sexto momento, assim que você conseguiu reunir todos os investidores, ou pelo menos a maior parte deles, para conseguir abrir a sua SCP, você chega no momento de começar a estabelecer uma negociação de participações nessa SCP em relação aos aportes, que são muito importantes para você conseguir desenvolver essa SCP. E uma vez que você conseguiu fazer toda essa negociação de aportes e participações, você parte para a formulação do contrato social dessa SCP. E aqui eu recomendo veemente que você encontre um advogado que seja especialista não só em contratos, mas também que seja especialista em direito imobiliário, tá? Direito societário, quando eu falo de contratos, e em direito imobiliário também. Por quê? Esse advogado que tem essa visão de contratos, de sociedades e tem essa visão imobiliária, ele vai conseguir te oferecer uma versão ideal para o seu negócio, um contrato personalizado para você e para os seus sócios participantes. Que é muito diferente de, por exemplo, você contratar uma contabilidade generalista que vai fazer um contrato padrãozinho para você e talvez não seja o suficiente para você, para os seus investidores e para o seu empreendimento, principalmente, tá? Então eu recomendo que neste momento de formular o seu contrato, que você contrate, que você invista, no fim das contas, em um advogado especialista em contratos, principalmente, mas também, de preferência, em direito imobiliário. E você precisa hoje de um advogado que seja especialista nesses dois contextos, entre em contato aqui pelo meu link de WhatsApp, porque eu tenho contatos de bons advogados parceiros do meu negócio que eu posso indicar para você e você ficar resguardado nesse sentido para ter um bom contrato no fim das contas. Uma vez que você conseguiu contratar esse advogado e esse advogado ele formulou esse contrato social para você e todo mundo assinou, chega o momento de você pegar este contrato e abrir a sua SCP na Receita Federal. Desde 2014, tá? As sociedades em conta de participação estão obrigadas a ter um CNPJ. Então, você com esse contrato, você contratando um contador ou uma outra empresa especializada em abertura de empresas, você parte para essa abertura, para esse processo de abertura somente do CNPJ. Por que somente o CNPJ? Porque a SCP ela não tem personalidade jurídica, tá? Então ela não pode fazer nenhum ato em nome próprio, nem abrir uma empresa. Ela não pode, ela não tem nome, ela não tem capacidade de abrir uma empresa utilizando o seu próprio nome. Inclusive, uma SCP não pode nem ter um nome quando a gente observa o Código Civil. Então, neste contexto, você esquece junta comercial, processo de junta comercial para abertura de SCP. Somente Receita Federal, para que você consiga obter o CNPJ, que é obrigatório, como eu falei, para as sociedades em conta de participação. Com o CNPJ da SCP obtido, você pode começar a contabilizar os fatos dessa SCP, tá? E o ideal é que você contabilize os movimentos dessa SCP de forma segregada dos movimentos da sua sociedade, você sócio ostensivo, tá? Então você vai abrir, é como se você estivesse abrindo uma nova empresa, tá? Você terá a sua contabilidade do sócio ostensivo e segregado você vai ter a contabilidade da sua SCP. Isso uma contabilidade especializada em construção civil, em SCPs, no geral, vai conseguir te entregar tranquilamente. Tá? Então, se você precisa de uma contabilidade especializada em construção civil, em incorporação, em estruturação de negócios com SCP, vou pedir para você entrar em contato com o link de WhatsApp aqui também, que eu vou conseguir te recomendar bons contadores parceiros. Nessa contabilidade segregada que você vai contabilizar os fatos da própria SCP. Então, lembra que eu falei que você tem que definir qual é o papel da SCP neste empreendimento, nessa estruturação? Por quê? Se for uma SCP que é de obra, por exemplo, onde a obra vai estar localizada em relação à sociedade, né, vai estar dentro da SCP, todos os movimentos contábeis de resultado, de lucro,
da obra, eles estarão contabilizados dentro dessa contabilidade que é segregada, tá? Mas se for uma SCP de investimentos, não, a obra não vai estar dentro dessa SCP de investimentos. Então, por isso que é muito importante, como eu falei lá no começo, de você conseguir definir cada passo, entender de forma sólida cada passo que eu estou falando aqui para você antes de você partir para o próximo. No nono passo, você vai abrir uma conta bancária no seu banco tradicional que você já tem, no seu nome, tá? No seu CNPJ do sócio ostensivo, mas que vai ser destinado, vai ser utilizado pela própria SCP. Assim fica muito mais fácil de você segregar a sua contabilidade quando você tem uma conta bancária separada e vai ficar muito mais fácil para você fazer a prestação de contas. É importante também você fazer isso em relação aos seus investidores. Tá? Você vai ter uma conta segregada, essa conta segregada para a SCP, você faz tudo da SCP nessa conta. E assim você já tem aí um ganho de tempo absurdo para fazer contabilidade e para fazer prestação de contas quando a gente fala de relatório financeiro. Aí essa conta bancária, por exemplo, é pensando que a gente está falando de uma SCP de obra. Essa conta bancária, ela vai receber os aportes dos sócios investidores, vai receber o seu aporte também como sócio ostensivo. Esta conta bancária, você vai receber as vendas das unidades, você vai fazer o pagamento das despesas de marketing, despesas administrativas, pagamento da construtora, pagamento de materiais, você faz tudo por essa conta segregado, bonitinho. Aqui a gente tem um passo que ele é adicional ao passo 9. Então é um passo 9.1, vai, que é o movimento de transferência do terreno quando você tem um sócio participante entrando com um terreno. Como a SCP ela não tem personalidade jurídica, a SCP, ela não tem essa capacidade de ter um terreno no seu próprio nome. Então, para isso, o sócio ostensivo carrega essa responsabilidade, como eu falei. Então, tudo que for da SCP, aqui no nosso mundo real, no mundo físico, pensando, por exemplo, no cartório, no registro de imóveis, vai ficar no nome do sócio ostensivo. Então, se você tem um sócio participante, que é um terrenista, e ele vai entrar com o terreno, este terreno ele não vai ser transferido para a SCP. Por mais que contabilmente a gente vai conseguir enxergar esse movimento do terreno entrando na SCP, o terreno ele precisa ser enviado para o sócio ostensivo. Então, se você tem um aporte de terreno numa SCP, você tem que tomar esse cuidado de enviar o terreno para o sócio ostensivo, ok? No 11º passo, a gente começa basicamente a operação de um empreendimento como qualquer outro empreendimento. Então, você tem o dinheiro para fazer a fase de projeto, de projeção do empreendimento, de viabilidade. Você tem a fase de executar o empreendimento, de lançamento. Tudo que você, incorporador, loteador, construtor, já é especialista, já sabe de trás para frente. Então a gente começa efetivamente este momento de execução, de concepção do empreendimento. Então, viabilidade, projeto, estudo, lançamento, realização das vendas e contabilização das vendas, custos com material, com engenheiro, arquiteta, com construtoras, custos de marketing, custos com corretoras, custos administrativos com contabilidade, por exemplo. Você vai contabilizando, você contador e você incorporador, você empresário tendo essa noção também, você vai contabilizando isso tudo nessa contabilidade segregada que eu falei da SCP e pagando e recebendo por aquela conta que eu falei para você criar, que também vai ficar segregado. Para quem é incorporador, especificamente, neste momento de início da operação, tem uma fase muito importante, que é a fase de adesão ao RET. O RET ele é um benefício fiscal para as incorporações e algumas construções, principalmente no âmbito do Minha Casa Minha Vida, tá? Mas principalmente para incorporações, onde você consegue reduzir a sua carga tributária de aproximadamente 6,73% para 4%, e em alguns contextos de Minha Casa Minha Vida, para 1%. Você tem algumas obrigações como incorporador para conseguir aderir ao RET, como por exemplo, ter o registro de incorporação
e a averbação do patrimônio de afetação na matrícula desse terreno que está sendo incorporado, mas você cumprindo com as obrigações, você tem essa prerrogativa de conseguir aderir ao RET. Então, chega ao momento de você, uma vez que tem a SCP, já tem tudo estruturado, chega o momento de você fazer a adesão efetiva do RET. E aí, a depender do contexto do seu empreendimento, o seu RET pode ser de 4% ou de 1%. Eu tenho um vídeo aqui, eu vou deixar no card, sobre o RET em si e sobre esse RET de 1%, que ele é muito interessante. Então, depois desse vídeo, já corre para ver esses vídeos sobre RET, porque eles são muito interessantes. E agora que a sua SCP está rodando, uma vez que ela realizou vendas, que ela incorreu em custos com material, com construtora e despesas, chega ao momento de você fazer a apuração desses resultados, que é o papel principal da contabilidade, que é te mostrar qual é a posição de desempenho financeiro dessa SCP e posição patrimonial também em relação a esse empreendimento em específico. Então você vai saber qual foi o custo incorrido até aquele momento de elaboração das demonstrações, qual foi a sua margem bruta, qual é o seu líquido, qual é o seu qual é o seu lucro líquido daquele período, sua margem líquida, todas essas informações que são de cunho contábil principalmente. Então, você tendo uma boa contabilidade, uma contabilidade que é especialista em construção civil, ela vai conseguir estabelecer as principais normas, as normas mais recomendáveis de contabilização e te entregar o melhor resultado possível dentro da realidade da sua empresa. Uma vez que você apurou seu resultado, elaborou as suas demonstrações contábeis, você pode partir para a distribuição de lucro. No fim das contas, ele é o momento mais importante para o seu investidor, que é onde ele vai ver quanto que esse investimento dele, qual foi a rentabilidade do aporte do investimento que ele fez. Então, você tendo esse resultado positivo, esse valor pode estar lá no seu caixa da sua SCP e você pode transferir de forma isenta, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo, mas você pode transferir esse valor para os seus investidores a título de lucro e pode transferir para você também, sócio ostensivo, afinal de contas, você também é um sócio, então você também tem direito a essa recepção, a esse recebimento de lucros isentos. Mas veja que a distribuição de lucros, ela só ocorre depois que você fez a apuração do resultado e elaborou as demonstrações contábeis. Você não distribui lucro antes, porque não tem como você saber se você teve lucro ou não sem ter as demonstrações contábeis para te evidenciar isso. Então, esse passo ele é muito importante que ele siga essa ordem. Primeiro você apura resultado, vê se você tem algum lucro nas suas demonstrações contábeis e só depois você distribui esse lucro, você faz essa transferência bancária. Afinal, se você distribui antes para o seu investidor e só no momento posterior você perceber que a sua SCP ela está dando prejuízo, no final das contas, você não vai poder distribuir lucro para o seu investidor. Aí você coloca risco tributário para o seu investidor, porque a Receita ela pode entender que você está ou emprestando dinheiro para esse investidor e cobrar IOF, ou pagando um rendimento tributável, sujeito a imposto de renda, que vai recair sobre o investidor. Muito cuidado, então, nesse passo 13 e passo 14, você tem que seguir essa ordem, tá? Não antecipa o lucro. Primeiro apura, depois distribui. E o lucro ele não precisa ser necessariamente pago com dinheiro, tá? Você pode pagar com imóvel, se você quiser, uma unidade do empreendimento. Tem alguns reflexos tributários, então talvez seja mais inteligente você partir para outras formas de pagar o investidor com o imóvel, mas você também não está impedido de distribuir lucros com imóveis. Eu não posso te dar garantia nenhuma, porque eu não sou Deus, eu não tenho essa habilidade de te garantir as coisas. Mas eu acredito muito que você seguindo esses 14 passos de forma séria, de forma veemente, estudando cada passo, não pulando os passos, como eu falei. E é que eu estou falando com você, empresário, tá? Não pulando esses passos, entendendo o passo que você está e se você pode ou não ir para o próximo passo. Você precisa ficar mais um pouco para entender
quem são os meus investidores. Por exemplo, você conseguindo passar por estes 14 passos tranquilamente, obviamente você conseguindo desenvolver o seu empreendimento, conseguindo vender bem, conseguindo ter um controle de custo e de despesas, seu empreendimento ele tem tudo para dar certo do ponto de vista contábil, pensando em distribuição de lucros, principalmente, que é esse último passo que eu falei para vocês, e pensando em retorno para você, mas principalmente para os seus investidores. Porque eu sei que se você consegue ter sucesso em um empreendimento com esses investidores, a probabilidade de você conseguir mais financiamento, mais aporte desses investidores para outros empreendimentos é muito alta. Então, cara, tenta seguir esses 14 passos que você vai ver que vai fazer uma diferença absurda no seu cotidiano, no seu dia a dia, desenvolvendo empreendimentos imobiliários com SCP. Se você achou que esse conteúdo ele fez sentido para você, vou pedir para você deixar um like aqui embaixo para entender que esse conteúdo vai te ajudar de alguma forma e envia estes 14 passos para aquele seu colega incorporador, loteador, que precisa, que está querendo utilizar uma SCP, está querendo estruturar uma SCP, mas não sabe como. Agora que você já sabe como que você faz para estruturar, para fazer tudo certinho nesse passo a passo, chegou a hora de você passar para os seus colegas incorporadores também. Então é isso, eu vou deixar aqui, desse lado aqui, um vídeo sobre formas de se estruturar empreendimentos com SCP, onde eu falo sobre diversas estruturações. Você vai conseguir entender aquele passo sobre você saber qual é o papel da SCP no empreendimento. Veja esse vídeo porque ele vai te ajudar muito a estruturar o seu empreendimento. E valeu!